Oferecimento. Entre nesse movimento e se surpreenda com o nosso jeito móvel de te entender. Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do Amazônia News, a edição desta sexta-feira, 24 de novembro. Após o Senado ter aprovado na última quarta-feira a proposta de emenda à Constituição, uma PEC, que limita as decisões monocráticas, ou seja, as individuais, dos ministros da Suprema Corte e demais tribunais, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, se manifestou dizendo que as decisões individuais de um ministro do Supremo Tribunal Federal, o STF, não podem se sobrepor ao Congresso Nacional e ao presidente da República. Mas o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso, também se manifestou, dizendo que a proposta é desnecessária e não contribui para o Brasil. Pela PEC, ficam proibidas decisões monocráticas para suspender leis ou atos dos presidentes da República, da Câmara dos Deputados e do Senado. As decisões para a suspensão dessas normas devem ser de forma colegiada. E o presidente Luiz Inácio Lula da Silva vetou integralmente o projeto de lei que pretende estender até o ano de 2027 a desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia e reduzir a contribuição para a Previdência Social paga por pequenos municípios. O veto deverá ser publicado em edição extra do Diário Oficial da União. Implementada desde 2011 como medida temporária, a política de desoneração da folha vinha sendo prorrogada desde então. Com o veto previdencial, a medida perde a validade em dezembro ainda deste ano. A ideia do projeto de lei aprovada pelo Congresso no mês passado era manter a contribuição para a Previdência Social de setores intensivos em mão de obra entre 1% e 4,5% sobre a receita bruta. A política beneficia principalmente o setor de serviços até 2011. A contribuição correspondia a 20% da folha de pagamento. Esse cálculo voltará a ser aplicado em janeiro do ano que vem. As gravuras rupestres que apareceram com a seca do Rio Negro são testemunhos do modo de vida de povos que viviam na região de Manaus no período pré-colonial. É o que afirma o arqueólogo do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPAM. Esta é a segunda vez que afloram as gravuras do sítio arqueológico Ponta das Lajes, com data estimada de 2.000 a 1.000 anos. O primeiro registro foi em 2010, durante a seca similar à que ocorre este ano. Localizado às margens do Rio Negro, o sítio tem área de aproximadamente 150 mil metros quadrados, que comporta uma praia coberta de lajes e pedra. No bloco, é possível observar gravuras que produzem rostos humanos, imagens de animais, além de cortes nas rochas, que mostram resultados de oficinas líticas, onde os povos indígenas fabricavam as ferramentas que usavam como machadinhas. E vamos conferir agora a previsão do tempo para esta sexta-feira. Sol com aumento de nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite o tempo fica aberto. 29 graus, variação entre 26 e 34 graus, sensação térmica em 33 graus, umidade relativa do ar em 70%. Nesta sexta-feira, a zona de convergência intertropical favorece a formação de nuvens carregadas sobre o norte do Brasil. A chuva acontece de maneira muito forte em áreas mais escuras do mapa. Inclusive, no interior do Amazonas, áreas de Rondônia, a chuva intercala momentos de melhora, mas com o céu ainda bastante encoberto. O volume acumulado é mais expressivo nessas regiões e, além disso, a chuva vem acompanhada de rajadas de vento de até 80 km
km/h. No interior do Pará, Tocantins, o Acre, as pancadas acontecem de maneira mais isolada e ainda podem intercalar momentos de aberturas de sol. A única região que não chove é o extremo norte do Pará. E as temperaturas continuam elevadas no meio da tarde, mas um pouco menos do que na semana passada. A máxima prevista para Manaus é de 31 graus, 34 em Boa Vista, Macapá e Palmas. Realizado na última quarta-feira no Palácio do Planalto, o evento da primeira seleção de propostas do novo Minha Casa Minha Vida, onde foi anunciado que 3 municípios da região oeste do Pará serão contemplados com cerca de 750 unidades habitacionais. Itaituba, na região sudeste do estado, será contemplada com 500 casas. Oriximiná, na calha norte do Rio Amazonas, receberá 144 unidades. E Belterra, na zona metropolitana de Santarém, terá 50 casas construídas pelo programa. Ainda não se tem previsão para início das obras ou dos cadastros para adquirir uma das residências. E hoje a nossa cidade amanheceu encoberta por uma grande nuvem de fumaça. A Pérola do Tapajós registrou às 6 da manhã 338 de microgramas de poluentes por metro cúbico. A classificação indica alto perigo à saúde da população. O clima seco, a falta de chuva e as queimadas ajudam a contribuir para este cenário de ar irrespirável. As queimadas, tanto dos focos registrados em Santarém quanto de outras cidades, são apontadas como as principais causas dessa densa fumaça que cobre a região. E o Departamento de Trânsito do Pará, o DETRAN, realiza 2 leilões de veículos. Um deles já começa hoje e o outro nos dias 29 e 30 de novembro. Os veículos estão no Parque de Retenção do Órgão, em Belém, Santarém, Itaituba, Altamira, Marabá e Parauapebas. O leilão ocorre nesses municípios de modalidade online. O desta sexta-feira será por maior lance por quilo, para a venda de material ferroso para reciclagem, resultante da preparação, compactação e trituração de veículos de terceiros e componentes veiculares, inclusive de bicicletas, classificados como sucatas inservíveis. Nos dias 29 e 30 de novembro, serão 158 veículos disponibilizados no leilão em situação de sucata e também conservados. Em Belém, Santarém, Itaituba e Altamira, o leilão ocorre no dia 29 e em Marabá e Parauapebas, no dia 30. Os veículos leiloados foram removidos durante ações de fiscalização de trânsito e se encontram no Parque de Retenção do órgão há mais de 60 dias. Os lances iniciam com valores entre R$ 30.000 e R$ 11.700. E vamos encerrando por aqui mais uma edição do Amazônia News. Segunda-feira nós te esperamos neste mesmo horário, neste mesmo canal. Um ótimo final de semana a todos vocês.